O Falando Nisso Band está no ar. A partir de janeiro, o Banco Central muda regras sobre os limites do Pix. Segundo o Banco Central, as regras não vão prejudicar a segurança do sistema e foram alteradas para simplificar as operações, viabilizando o pagamento de salários, aposentadorias e pensões, por exemplo. Crianças de 3 a 4 anos, só 7% receberam a segunda dose contra a Covid. Outro dado preocupante é que menos da metade voltou para tomar a segunda dose e completar o esquema vacinal. Campeão de 2022, vídeo mais visto no YouTube é da Band. Quase 1,5 milhão de pessoas ao mesmo tempo acompanhando isso aí. Palmas, gente. Mega acumulada, o que você faria com 100 milhões de reais, hein? Caso haja apenas um sortudo e ele aplicar os 100 milhões de reais na poupança, só no primeiro mês ele terá de rendimento mais de 700 mil reais. E no estúdio nós vamos receber o Hospital Pio XII falando sobre saúde vascular. Segunda-feira, dia 5 de dezembro, o Falando Nisso Band começou. Olá, uma ótima tarde, uma excelente semana pra gente, né? Mais uma segunda-feira começando e, lógico, sempre com uma mensagem do dia. A vida é breve, gente. Como é breve, né? Se apressar, nos despedimos com certeza de pessoas que nós amamos e que certamente marcaram o nosso coração. Então, viva a vida com tranquilidade. Por isso, valorize aqueles que estão por perto e todos aqueles que iluminam o seu dia com alegria, com leveza e com muito carinho. Então, valorizar quem merece fará de você alguém muito mais feliz, tá bom? Olha, você também já pode participar do nosso Falando Nisso, votando na enquete com o assunto do dia, que é o @FalandoNissoBand. Pode ir lá no nosso Instagram e participar dessa votação. Vamos dar uma olhada no resultado parcial da votação? A gente está falando hoje sobre saúde e a saúde das pernas. A pergunta é, você sente dores nas pernas? 83% dizendo que sim. E a próxima pergunta, você já visitou um médico vascular? Já tratou, né, de algum problema relacionado a isso? 31% dizendo que não, 69%, ou melhor dizendo, 31% dizendo que sim, e aí não, 69%. Olha, toda segunda-feira nós estamos aqui junto com o Hospital Pio XII, que sempre traz assuntos muito importantes relacionados à saúde, e hoje a gente vai falar com você sobre como prevenir, como identificar também as doenças arteriais com o cirurgião vascular que já está aqui conosco, o médico Marcos Ageu. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, agradeço o convite. Obrigada. Vamos falar então bastante sobre alguns assuntos, começando com o tema principal, que é a doença arterial periférica, né? Vamos explicar como ela acontece? E aí, para a gente ter uma ilustração, para ajudar nessa explicação, a Fernanda já vai mostrar para a gente uma ilustração dessa doença. Vamos lá, então. Como que ela acontece, doutor? Águida, a aterosclerose, que se traduz no endurecimento das artérias, é algo muito comum e esperado com o passar dos anos, universalmente para qualquer pessoa. A questão é quando isso ocorre de uma maneira extremamente intensa e precoce. Precoce, a gente está falando antes da terceira idade. Então, na prática, alguns hábitos ou algumas doenças geram inflamação da parede da artéria, como mostra no modelo. A parede vai se espessando, em geral, um depósito de gordura, e vai reduzindo o fluxo da artéria à distância, né? Então, daquele ponto em diante, reduz o fluxo ou pode até ter uma interrupção total. Nossa, se não tratado. Se não tratado. E essa inflamação geralmente está ligada à gordura. A gordura. A gordura que acaba dando esse entupimento. Exato. Alguns dos fatores de riscos que são comuns na nossa sociedade geram isso para quase todas as pessoas. O principal hábito é o tabagismo. Olha lá. Então, a maioria das pessoas que tem esse fenômeno precoce e intenso são tabagistas. Uma minoria das pessoas não tem alguma doença identificável, crônica, mas a maioria delas são hipertensos, diabéticos e tem dislipidemia, que é o colesterol alto. Muitos são sedentários, mas o que é prevalente em todos os pacientes
de apresentação grave ao tabagismo. Olha lá, né? O cigarro como sendo o vilão, Exatamente. principalmente das doenças vasculares. No próximo bloco, inclusive, doutor Marcos, a gente vai mostrar então quais são os fatores de risco, né, que podem desencadear essas doenças. Mas aí você tocou num ponto, doutor, que me chamou a atenção. Por exemplo, essa é uma doença que geralmente acontece a partir de qual idade? O mais frequente é na terceira idade. Né? Tá. A prevalência acima dos 60 anos é de 5% da população em geral, mas, por exemplo, a partir dos 80 anos se imagina, dados norte-americanos mais precisos, que 20% da população acima de 80 anos tem algum tipo de acometimento obstrutivo das artérias dos membros inferiores. Agora, quando essas doenças são também de fundo genético, ou seja, se eu tenho pais ou avós com problemas de circulação, aí então elas podem acontecer mais cedo? Podem. O que você comentou, existem as exceções, né? Uhum. A regra é a doença degenerativa, que é essa da idade muito relacionada aos hábitos. Existe a doença inflamatória, que é mais comum nas pessoas mais jovens, inclusive de meia idade, e mais frequente nas mulheres, inclusive. Mas pensando num ponto de vista genético, são essas doenças das pessoas mais jovens, que é inflamatório, não é a degeneração da gordura. Essa sim tem relação familiar genética. Ótimo. Agora vamos falar então sobre os sintomas da doença arterial periférica. É verdade que numa primeira fase, né, na fase inicial, esse paciente ele não se queixa de absolutamente nada? Sim, é muito comum, inclusive nos sedentários. Levando em conta que o sintoma mais comum é a dor ao caminhar, e a dor começa geralmente em distâncias mais longas, em percursos mais íngremes, é fácil de concluir que a pessoa que é completamente sedentária vai descobrir o sintoma tardiamente. Nossa, porque ela imagina que a dor ao caminhar esteja relacionada a não fazer atividade física, estou muito parado, sentado. Isso. E essa dor é uma dor muito intensa? Ela pode... ela costuma ser, no padrão mais habitual, intenso o suficiente para interromper a caminhada. Olha! Então, não é uma dor que simplesmente é um cansaço, pode ser inicialmente assim, mas o mais frequente é o paciente procurar o atendimento por conta de uma dor incapacitante. Então, ela andava 2 quilômetros, passa a andar 1,5 km, 1 quilômetro tem que repousar, esperar a dor passar e retomar a caminhada. Muitas vezes alterando, inclusive, capacidade de trabalho, autonomia nas atividades corriqueiras, ela vai reduzindo, a gente comenta, os especialistas, entre nós comentamos que a pessoa vai reduzindo o seu microcosmos. Então ela participava de eventos, ela começa a reduzir os eventos familiares, sociais, as atividades do dia a dia, indo nos comércios mais próximos, e ela vai reduzindo geograficamente a sua área de atuação mesmo, do dia a dia. Ok, bom, daqui a pouco o Dr. Marcos então volta para continuar falando sobre outros sintomas que são possíveis, né, nesses pacientes e também sobre os fatores de risco. A gente está indo agora para o nosso bloco de notícias. Olha, em janeiro vem mudança no Pix para todo mundo que usa, é importante ficar atento a essas orientações. Vamos ver. É o meio de pagamento mais usado entre os brasileiros. Tem anos que eu não vou à agência de banco. Pagamento no lanchonete, né? Talvez ali uma transação rápida entre a própria família. Tô precisando de um dinheiro para fazer um pagamento aqui, esse tipo de coisa. Faz parte do dia a dia já. Desde a implantação em 2020, mais de 26 bilhões de transações foram feitas por Pix, que terá mudanças a partir do dia 2 de janeiro. Os bancos não serão mais obrigados a impor um limite de valor por transação. Quem tem um limite diário de R$ 5.000, por exemplo, poderá usar toda a quantia em uma só operação. As instituições também poderão customizar o horário noturno, definindo se limites menores vão valer, a partir das 8 da noite ou das 10 horas. Quando o cliente for pessoa jurídica, o ajuste das regras ficará a critério dos bancos. Outra novidade é a chance de sacar mais dinheiro, usando o Pix Saque e o Pix Troco. Segundo o Banco Central, as regras não vão prejudicar a segurança do sistema e foram alteradas para simplificar as operações, viabilizando o pagamento de salários, aposentadorias e pensões, por exemplo. Vai facilitar a rotina do Túlio, que é dono de uma empresa de tecnologia. Para economizar com taxas e tempo, o empresário paga tudo por Pix. Se eu vou fazer uma TED, eu tenho que digitar número do banco, agência, conta, CPF e o Pix, eu só digito a chave. A vida da gente mudou, né, e ficou mais ágil
com o Pix entrando aí. Olha, agora a gente vai falar sobre a questão da saúde e da vacinação para crianças. A taxa de vacinação da segunda dose contra a Covid para crianças de 3 e 4 anos está baixa. A gente vai ver na reportagem. A Giovana está mais aliviada. Hoje o filho dela de 4 anos completou a vacinação contra a Covid. Fico bem mais tranquila, com 2 doses já, eu já acho que ele está protegido. E se vir mais doses, trazer ele para tomar também. O uso da Coronavac foi aprovado em julho pela Anvisa para crianças de 3 e 4 anos. Mas as aplicações começaram de forma lenta por falta de estoque nos postos de saúde. Passados quase 5 meses, dados do Ministério da Saúde, analisados pelo projeto Observe Infância, ligado à Fiocruz, revelam que a adesão continua baixa. De quase 6 milhões de crianças nessa faixa etária, pouco mais de 1 milhão tomaram a primeira dose. Menos de 20%. Outro dado preocupante é que menos da metade voltou para tomar a segunda dose e completar o esquema vacinal. Ou seja, apenas 7 em cada 100 crianças receberam a imunização completa. Eu creio que um dos principais, vamos dizer, motivos por trás dessa baixa adesão à vacina foram informações desencontradas que ocorreram ao longo desse ano. Os dados mostram de forma muito clara que as vacinas têm se comportado de uma forma muito segura nesse grupo etário, particularmente nas crianças abaixo de 12 anos de idade. Os dados de segurança mostram que as vacinas são seguras e mostraram eficácia para reduzir as formas graves de doença. E no próximo bloco a gente vai conferir quais são os destaques da nossa região e o nosso assunto do dia. Também aqui no Falando Nisso, estamos falando sobre doenças vasculares com o Hospital Pio XII. Até já. Já estamos de volta e com uma dica de ouro para você. Já imaginou começar 2023, de carro novo? Pois é, o Vale Sul Shopping vai sortear um Jeep Compass híbrido. Esse Compass é elétrico e a combustão. Um verdadeiro presente de Natal, com certeza. E aí, para você participar, basta juntar R$600 em compras nas lojas do Vale Sul Shopping até o dia 31 de dezembro. Aí você tem que cadastrar as notas no aplicativo Prisor e torcer para esse Jeep aqui ser seu. Aí, para você ter acesso em como participar, tem que conferir o regulamento completo no valesul.shopping. Então, participe até o dia 31 de dezembro. Esse Jeep pode ser seu, hein? Olha, vamos saber como fica a previsão do tempo para o início de semana? A gente começou com bastante sol, um tempinho abafado, pelo menos aqui na região de São José dos Campos, mas a Amanda Souza vai trazer os detalhes para a gente agora. Oi, Amanda, boa tarde.
Olá, muito boa tarde, Águida. Boa tarde a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. A semana já começou com tempo instável, muita presença de nebulosidade e até registro de chuva fraca na manhã desta segunda-feira. Isso por conta da aproximação já de uma nova frente fria. Nessas próximas horas, tem previsão de chuva ainda na região, desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo. E até o finalzinho desta segunda-feira, inclusive, são esperados acumulados significativos, não se descartando o risco de algum transtorno, como pontos de alagamento. A expectativa é de temperaturas ainda elevadas, pelo menos garantindo a sensação de tempo abafado. Máxima hoje na casa de 26 graus em Caçapava, 25 em Queluz, 20 em Campos do Jordão, 27 graus em Caraguá. Em São José dos Campos também tem previsão de chuva não só nesta segunda-feira, como também nos próximos dias. Até a quarta-feira, a previsão de muita chuva na cidade, também na região, ou seja, acumulados que ainda devem passar dos 50 milímetros até a metade desta semana. Então, um alerta para a região, não se descarta o risco de transtornos. Com relação às temperaturas, hoje 26 graus de máxima prevista em São José dos Campos, amanhã terça-feira 25 graus, na quarta-feira volta a esquentar com máxima de 27 à tarde. Com relação ao litoral norte de São Paulo, hoje nenhuma grande preocupação, mar calmo, ondas de 1 metro de altura e ventos que não devem passar de 26 quilômetros por hora. Olha só, você tem dores nas pernas? Tem aquela sensação de cansaço? Fica com as pernas inchadas? Hoje nós estamos com o Hospital Pio XII falando sobre as doenças relacionadas à circulação também, né? E você pode participar com a gente mandando a sua pergunta, a sua dúvida pelo WhatsApp, que está aqui comigo, ó, é o 99716 7989. Vamos falar agora, doutor, sobre os fatores de risco, né, para essas doenças, principalmente para a doença arterial periférica. A gente tem alguns itens e eu gostaria que o senhor comentasse. Sim. O primeiro deles, que você inclusive já falou aqui, é sobre o tabagismo, né? Exatamente. O cigarro provoca um processo inflamatório nas artérias do corpo inteiro. Uhum. É o principal fator de risco. Dentro do grupo de pessoas que está mais sujeita à obstrução das artérias dos membros inferiores, tem uma lista longa, né? O paciente diabético com colesterol alto, isso, nós colocamos sedentário, aqui alguns itens que podem ser importantes. O histórico familiar conta, então é muito comum o paciente relatar que pai, os irmãos já tiveram problemas circulatórios de obstrução arterial e ele tem também. Uhum. Uma atenção especial é naquele paciente que já teve obstrução arterial de outros territórios. O mais comum é a doença coronariana, do infarto, por exemplo. Mesmo. Então, esse indivíduo que já teve infarto, ele tem um risco que é 5 vezes maior que a população normal, da mesma idade, com os mesmos hábitos, inclusive, a ter obstrução das artérias dos membros inferiores. E a gravidade pode ser até chegar à amputação, à isquemia irreversível do membro. Nossa. Então, a causa mais comum de amputação, apesar de não ser o tema, Águida, mas é importante da obstrução arterial é a amputação. Uhum. A gente está falando aqui da prevenção de amputação de membro inferior. Ótimo. Então, já que o senhor tocou nesse ponto da questão da prevenção, né? Nós estávamos conversando anteriormente. Sim. Um idoso com uma certa idade, com dificuldade de andar, dores nas pernas, parece ser algo comum. Sim. Mas as pessoas que convivem com essa pessoa têm que ficar em alerta, né? Exatamente. Então, quem convive, a atenção é perceber se aquela pessoa, muitas vezes, ela nem comenta que está com dor na perna, que precisa sentar, mas ela começa a limitar o seu círculo de atuação. Uhum. Então, ela não aceita um convite de ir a um passeio, porque sabe que vai ter uma caminhada, às vezes até uma viagem, porque sabe que não vai ter automóvel, enfim, uma praia, que vai ter que se conduzir caminhando, a pessoa começa a limitar. Então, quem convive com a pessoa tem que, muitas vezes, na dúvida, recomendar que passe com um especialista, um clínico geral, um cardiologista ou, de preferência, um cirurgião vascular para, eventualmente, identificar uma causa que pode ser tratada, inclusive. Vamos então falar sobre essa questão, né, da consulta e principalmente quais são esses exames necessários. Sim, a principal questão é a avaliação do quadro clínico, da queixa, que é típica, e o exame físico, em 90%, é o suficiente. Uhum. Então, na minoria dos casos,
o exame de imagem vai fazer um diagnóstico que a consulta com o médico especialista não conseguiu fazer. Muitas vezes o método diagnóstico é para confirmação. Mas o mais comum é um exame de ultrassom que se chama ecodoppler. É um exame muito comum que as mulheres estão acostumadas a fazer na gestação, aquele ultrassom que se ouve a circulação do cordão umbilical ou do coração do bebê. É aquele exame que se faz nas pernas, na avaliação das artérias, que se diagnostica eventualmente o ponto, o local do entupimento, inclusive a intensidade. Olha, doutor, começou a chegar perguntas aqui, vou pedir inclusive para a Fê espelhar. Será que já chegou para você, Fernanda? Dá uma olhadinha aí para mim. Vamos lá então. Vamos mostrar então. É uma pessoa, uma querida, aqui olha. Fiz uma cirurgia de varizes há 3 meses e ainda estou sentindo muitas dores nas pernas. É normal? Lógico que a gente está falando de outras doenças aqui, né? Fiz aplicação também de vasinhos com uma esteticista. Ela usou glicose com lidocaína? Lidocaína. Ah, tá, lidocaína. É um anestésico. E ela queria saber, né, se é ok, se está tudo bem, e agradece a participação, doutor. A telespectadora, a mensagem que eu tenho a dizer é que, em relação ao problema dela, que não é exatamente o tema em questão, mas não é comum operar de determinada causa e se manter com os mesmos sintomas que antes daquela cirurgia. Então, eu sugiro que ela procure o especialista novamente e questione sobre essas questões que não estão esclarecidas, porque não é o padrão da evolução tradicional. Ok. Doutor, então a gente pode falar, de repente, no próximo bloco, quais são as formas de tratamento e também de outras doenças que, com certeza, são importantes a gente sinalizar aqui, né, como forma de prevenção. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas notícias. Vamos lá? Agora a gente vai chamar o Douglas Cruz para as nossas notícias regionais. Daqui a pouco ele está posicionado? Ah, então tá bom. Vamos ver então quais foram os ganhadores do Vale Cap deste domingo. Olá pessoal do Vale do Paraíba e região, logo mais eu estarei ao vivo no programa Falando Nisso com os ganhadores do Vale Cap, sorteio de ontem, dia 4 de dezembro, então não percam, fiquem ligadinhos. Boa tarde, Águida. Boa tarde a todos que acompanham Falando Nisso. Eu estou aqui com os ganhadores do Vale Cap do sorteio do dia 4 de dezembro. No primeiro prêmio, R$10 mil, 3 ganhadores. O Rodrigo César, da cidade de Guaratinguetá, está aqui para falar para vocês a emoção de ganhar no Vale Cap. Foi importantíssimo para mim, né? Primeiramente, boa tarde a todos aí. Me ajudou muito nesse domingo, né? Que foi feita a ligação para mim. Fiquei muito feliz por estar mexendo com a obra. Me ajudou bastante nesse final de ano. Fiquei muito feliz, realmente. Parabéns. Olha só, a Irene, da cidade de Caraguatatuba, devido a compromisso, não está presente. E a Roberta, da cidade de São José dos Campos, devido a compromisso, também não está presente. No segundo prêmio, R$10 mil, a Kelly, daqui de São José dos Campos, ganhou sozinha R$10 mil no bolso. Final de ano chegando, é maravilhoso, né? Maravilhoso. Boa tarde a todos. E para mim foi muito importante, porque eu tenho uma loja de artigos de decoração e vai me ajudar muito. Vou conseguir colocar muitas coisas novas na loja. Parabéns. Obrigada. No terceiro prêmio, R$10 mil, a Cláudia, da cidade de Cachoeira Paulista, devido a compromisso, também não está presente, mas aqui está a Mara Cristina, da cidade de Taubaté, e vai te contar a emoção de ganhar também no Vale Cap, né? Oi, boa tarde. Não, realmente foi uma surpresa muito grande. Me veio na hora certíssima para estar ajudando em casa e no Natal, então foi muito legal. Parabéns. Agora, gente, no quarto prêmio, a Noara, da cidade de Jacareí, ganhou sozinha R$300 mil. Olha a cara de felicidade dessa pessoa aqui. R$300 mil é maravilhoso, né? Maravilhoso. Estou muito feliz. Acordar com 300 mil na conta é bom demais. É isso aí. E olha, tivemos também 30 giros da sorte no valor de R$1.000 cada. Agora, gente, olha o que o Vale Cap preparou para você. Esse mês de dezembro vai ser assim todo recheado de muitos prêmios maravilhosos. Dá uma olhadinha nesse prêmio aqui, gente. Olha só, no primeiro prêmio, R$100 mil. No segundo prêmio, R$200 mil. Terceiro prêmio, R$200 mil. E no quarto prêmio, tem R$500 mil para você. E não para por aí não, hein? Porque tem 15 motos Honda
no Giro da Sorte. Gente, pensou? Qualquer prêmio que você ganhar aqui tá maravilhoso, não é não? E você também vai poder ajudar a PAI da sua cidade. Então corra, compre seu ValeCap, ajude sim a PAI da sua cidade e boa sorte. Quero você aqui segunda comigo almoçando, hein? É isso, boa sorte para todo mundo. Olha, agora sim nós vamos com as nossas informações regionais para te atualizar das notícias, né, da nossa região, com o Douglas Cruz, que vai falar sobre os destaques do Jornal do Meio-Dia pela Band Vale FM. E aí, Douglas, boa segunda-feira. Boa segunda-feira para você, Agda, e a todos que estão acompanhando junto conosco aqui o programa Falando Nisso. Foi destaque hoje aqui do Jornal do Meio-Dia da rádio Band Vale FM, como não pode ser diferente, o Jogo do Brasil, né? Uma expectativa muito grande aqui no comércio de bares e restaurantes da cidade, né? Que teve um movimento muito grande esse final de semana, isso porque foi um super final de semana. Na sexta-feira já teve um Jogo do Brasil, agora tá tendo outro na segunda. Algumas pessoas conseguiram aí folga do seu serviço, portanto já começaram aí a emendar de sexta para segunda. Isso foi muito bom para o comércio. A gente conversou com donos de bares e restaurantes que falaram que esse movimento com 2 dias a mais, geralmente é só sábado e domingo, agora teve sexta, vai ter hoje segunda-feira também, e além do horário do jogo, o horário das 16 horas é um bom momento, happy hour, saída aí de serviço, então um movimento bem grande nos bares e restaurantes aqui da nossa região metropolitana do Vale do Paraíba. Devido ao jogo, alguns funcionamento do transporte público tem diferença aqui na região, algumas linhas serão mudadas, né? Em São José dos Campos e Taubaté, por exemplo, as linhas de ônibus terão aumento a partir da 1h30 da tarde, então aqui em São José dos Campos o pessoal que começa a ser liberado 2, 3 horas, vai ter aí uma demanda que é o mesmo horário de pico, né? E depois lá em Jacareí, no horário do jogo, as linhas terão diminuição, devido aí à diminuição, obviamente, de demanda nesse horário do Jogo do Brasil. Vale frisar que os serviços de atendimento ao público terão alteração nesta segunda-feira aqui no Vale do Paraíba. Em todas as cidades da região, as prefeituras encerram o atendimento ao público às 2 horas da tarde, retomam somente amanhã, então fim de expediente, somente aí funcionando os serviços de utilidade emergencial, como os hospitais, aí também a sede de delegacia da polícia e defesa civil. Portanto, se você quer ficar bem atualizado, você ouviu o Jornal do Meio-Dia, você também pode encontrar todas essas informações no portal bandvale.com, que tem muita prestação de serviços, né, Agda? Ah, com certeza, sempre atualizados, né? Vamos dar então para o pessoal que está em casa, como que tá, né, as estradas da região? Tem movimento? Tá tudo tranquilo? Agda, nesse momento as ruas estão bem movimentadas, né? O pessoal sendo liberado do serviço aí para assistir o jogo da Seleção Brasileira. Porém, nas rodovias o trânsito segue sem acidentes, o que é uma notícia muito boa, tanto aqui na rodovia Presidente Dutra, o maior corredor viário do Brasil, quanto lá no Litoral Norte, Tamoios, Oswaldo Cruz, Travessia de Balsas também, tudo tranquilo, o motorista faz uma boa viagem nesse momento. Ai, que bom, Douglas. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Bom trabalho aí. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, Agda. Tchau. No próximo bloco, a gente vai conferir também outras coisas e um vídeo que foi o mais visto no YouTube. Sabe de quem é? É da Band. A gente fala sobre isso no próximo bloco, então. Até já.
Já estamos de volta. Hoje estamos falando sobre saúde vascular, mas antes de nós voltarmos para o nosso assunto do dia, a gente vai receber também o Dr. Celso Abrão para falar sobre o ambulatório de atenção primária em oncologia do COI. Muito boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Olha, o ambulatório de atenção primária em oncologia, o que é? Bom, para a gente entrar nesse assunto, é importante, acho que todo mundo acompanhou nesses últimos dias, a previsão de novos casos de câncer para o ano que vem. Estão previstos 700 mil novos casos de câncer para 2023, e isso, por conseguinte, nos próximos 3 anos. Então, o que podemos fazer, né, para que as pessoas realmente tenham uma proteção efetiva e tenham a oportunidade ou de prevenir seus cânceres ou de fazer o diagnóstico precoce? Essa é a intenção do ambulatório de atenção primária em saúde. Ótimo. Né? De falar focado sobre o diagnóstico. em oncologia. Sim, sim. Vamos falar então sobre a questão do diagnóstico? Na realidade, assim, boa parte das pessoas, quando procuram um médico, procuram os oncologistas, já tem um diagnóstico. Então, elas já vão entrar para aquela fase de tratamento. A nossa pretensão, nossa intenção com isso é receber as pessoas. Nós conseguimos, através de boas anamneses, de alguns exames simples, identificar pessoas com potencial risco de câncer. Pessoas e famílias. E darmos todas as orientações básicas para que elas possam, então, ou se prevenir ou ter o diagnóstico realizado numa fase precoce, que isso é fundamental em termos pessoais, familiares, sociais, econômicos, né, em termos de saúde pública. Quais são, então, por exemplo, as recomendações para a prevenção? Eu acho que toda pessoa que tem alguma dúvida deve procurar um ambulatório, né? Principalmente aquelas pessoas que já tiveram ou têm um caso de câncer em parentes de primeiro grau. Né? Pessoas que possuem na família mulheres com câncer de mama, por exemplo, antes dos 50, antes dos 40 anos. Pacientes que têm câncer de cólon, né? Alguns casos na família, câncer de pele. Muitos desses casos eles podem estar relacionados a questões hereditárias, né? Mas também de hábitos. Esse ambulatório, ele quer, né, oferecer a essas pessoas orientações sobre os bons hábitos, né? Coisas simples que se pode fazer para evitar o desenvolvimento de um câncer. Ótimo. Inclusive, para quem se interessou sobre o assunto, quer saber mais sobre o COI, a gente sempre deixa disponível aqui o endereço. Tem também um Instagram com todas as informações para que você possa ter acesso ao COI. Aqui está o Instagram do COI. Doutora, a gente está vivendo aquele mês de prevenção ao câncer de pele. Sim. É isso que é o Dezembro Laranja. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que é importante, né? Falar sobre prevenção ao câncer de pele. Quais são os tipos de câncer de pele? O câncer de pele, primeiro, é o mais incidente, né? Tanto em homens quanto mulheres aqui no Brasil, certo? E existem 2 grupos fundamentais. Os cânceres não melanoma, que perfazem a grande maioria, cerca de 98%, 99% dos casos, e os casos melanoma. Os não melanomas são os carcinomas espinocelulares, basocelulares, que são muito comuns, são tumores em comparação ao melanoma de baixa agressividade, né? Tratados inicialmente, basicamente todos os pacientes se curam. E existe o grupo dos melanomas, que são tumores mais agressivos, né? O grande recado é que todo mundo tem uma pinta, né? E todo mundo se preocupa com essa pinta, né? Então, eu vou passar uma dica aqui das regras do ABCDE. Que bom. Né? Vamos lá. Então, se a sua pinta, o A de assimetria, digamos que imagina a sua pinta e passe uma linha imaginária bem no meio dela e compare as 2 metades. Se elas forem assimétricas, não forem parecidas, você deve ter uma hora de atenção. Se as bordas da sua pinta forem irregulares, também precisa ficar atento. A cor, se ela tiver a cor escura, tendendo a uma cor mais negra, ou variantes de cor, vários tons, também procure auxílio médico. O diâmetro, existe um consenso mundial que todas aquelas pintas que têm mais do que 6 milímetros
devam ser examinadas. E tem um critério relativamente novo, que é da evolução. É aquela sua pinta que você está há anos convive com ela, ela sempre ficou quietinha e de uns meses para cá ela Começou vem a incomodar, aumentar, sangrar, procure atenção. Isso não quer dizer que você tenha câncer de pele, mas é interessante que você procure auxílio médico, procure o seu médico, seu dermatologista, oncologista, para que isso seja avaliado e você dê a si próprio a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce de câncer de pele e ser totalmente tratado e curado. Doutor Celso, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Muito obrigado. Toda segunda-feira o COI traz um assunto diferente de extrema importância e hoje falando também sobre a questão do dezembro laranja. Obrigada, até mais. Muito obrigado. Olha, um vídeo mais visto do YouTube é da nossa casa. Olha que legal, vamos dar uma olhada? A retrospectiva do ano mostra que a transmissão do debate presidencial no primeiro turno no canal do YouTube Band Jornalismo acumulou 14 milhões de visualizações. Ficou em primeiro lugar no Brasil. Foram quase 4 horas de transmissão. Começou com um esquenta na sala digital em parceria com o Google e YouTube. Quase 1,5 milhão de pessoas ao mesmo tempo acompanhando. Isso aí, palmas, gente. E o principal, o debate entre Lula, Jair Bolsonaro e outros 4 candidatos. 50 mil pessoas comentaram o vídeo, destacando que a transmissão foi essencial para que o telespectador pudesse formar a sua opinião. É isso. Olha, estamos aqui com o cirurgião vascular, Dr. Marcos Ageu, falando sobre as doenças vasculares, novamente com o Hospital Pio XII. A gente vai mostrar agora quais são os tratamentos para a doença arterial periférica, doutor. Sim, Águida, o primeiro ponto é controlar os fatores de risco. Então, obviamente, se falamos aqui do cigarro, não faz sentido o paciente querer uma saúde vascular adequada e continuar a fumar. Nossa, e tem ainda paciente que acaba resistindo, porque é um vício, né? A gente tem que entender que o processo para largar o cigarro, ele tem que ser lento, né? Senão o que a população precisa ter ciência é de que o índice de sucesso no auxílio ao paciente que decidiu parar de fumar é enorme. Raros pacientes são os que continuam dependentes, sendo que tomaram a decisão de parar. Então, o que é mais importante é a pessoa concluir que precisa ser encerrado aquele hábito. E aí existem várias metodologias para auxiliar o indivíduo a parar de fumar. Dos outros fatores de risco, o paciente diabético tem que controlar o seu diabetes. Então, muitas vezes está relacionado ao hábito nutricional e também às atividades físicas diárias. O paciente que tem, pensando nos fatores de risco, que tem o colesterol muito alto, da mesma maneira tem que ter uma educação no sentido de controlar os seus hábitos nutricionais e também fazer atividade física. Existe um fator que pouco se comenta, que faz muita diferença no foco do tratamento do paciente que tem obstrução arterial dos membros inferiores, que é a hidratação. Então, alguns estudos, isso tem ficado mais sedimentado do ponto de vista científico recentemente, que a hidratação é um ponto fundamental no tratamento. Então, o paciente que tem obstrução arterial e ele tomar adequadamente água, não estamos falando de líquidos em geral, mas água, que é uma pequena parcela da população, ele tem muito benefício em relação ao tratamento e até agora a gente não falou de medicação específica. Mas existem para essa doença e às vezes até casos cirúrgicos da necessidade de cirurgia. Em último caso, quando os sintomas são muito expressivos ou existem complicações, dentre elas a complicação mais perigosa é a lesão tecidual irreversível. Traduzindo em uma maneira simples, é aquele machucado no pé, em geral no pé, que acaba evoluindo sem cicatrização e progredindo para gangrena, necrose, perda tecidual irreparável. Então, nesses casos, a alternativa principal é cirúrgica. Então, assim como existe a modalidade de ponte de safena para o coração, também existe ponte de safena no membro inferior. Assim como existe angioplastia, a cirurgia pelos catéteres, colocação de stent no membro, nas coronárias, também existe nos membros inferiores. Ótimo, doutor. E a opção é dada para o paciente à medida que
da necessidade e da gravidade. Então, pacientes mais graves, mais idosos, a tendência é optar pelo tratamento pelos catéteres. Doutor, olha só, tem algumas perguntinhas chegando. Fê, tem uma aí que eu já deixei separada para a gente só fazer um comentário. Pode ser rapidinho? Vamos dar uma olhada? Ué? Um alerta. Será que não está vindo? Aqui. Bom, daqui a pouco então a gente mostra para a gente não ficar aqui no vácuo. Oi, doutor, o que eu ia comentar no que eu falei há pouco, que um fator de extrema importância para qualquer pessoa é até atenção, aquele machucado, entre aspas, aquela ferida que surgiu no pé, fruto de um trauma, de um corte, que não cicatriza naquele tempo que você está acostumado à cicatrização de qualquer tipo de machucado. Ou seja, isso pode ser um alerta mesmo. Exatamente. Isso muitas vezes é sinal de que existe obstrução da circulação, ela é insuficiente, por isso não cicatriza. E se a pessoa não procurar o tratamento a tempo, no final da história existe gangrena, necrose e muitas vezes até risco de vida por conta daquela lesão que não foi tratada no momento inicial. Sim, importante o alerta. Agora sim a gente vai dar uma olhadinha nas perguntas que estão chegando. O primeiro, na verdade, é só um comentário. Dr. Marcos, um excelente médico. Estão elogiando o senhor. Uma outra, daí sim é uma pergunta, doutor. Sempre que sinto dores nas pernas, uso meia elástica, receitada pelo meu vascular. As meias têm validade, doutor? É necessário trocá-las? Águida, com relação à meia elástica é muito empregada na doença venosa, que não é doença arterial. E para completar a resposta, respondendo a sua pergunta na íntegra, as meias elásticas têm validade. Como regra básica, para quem usa meia elástica todos os dias, imaginar que ela não vai durar, até por questão de recomendação dos fabricantes, não dura além de um semestre. Olha lá. Então, isso é relevante. Mas no caso das doenças arteriais, a meia elástica não tem benefício. Tá certo. Olha, a gente vai para um intervalo, daqui a pouquinho então a gente vai falar sobre a Mega que está acumulada. E aí, o que você faria com tanto dinheiro assim, hein? Tá empolgado? Vai fazer uma aposta? A gente mostra para você daqui a pouquinho. Até já! Já estamos de volta e com uma super dica para você, a mega loja de departamentos Mamãe Presentes, agora é Voni Cosméticos, sabia? Uma loja que com certeza você já passou em frente ou já conhece, que é a loja Cor-de-Rosa, que fica pertinho da Dutra, beirando mesmo a rodovia, no trecho de São José dos Campos. Na mega loja de departamentos Voni Cosméticos, você encontra
tudo para sua família, sempre com preços muito bons, como roupas, tem acessórios, utilidades domésticas, decoração, brinquedos, produtos de limpeza e as melhores marcas de cosméticos e de maquiagens. Bora conferir então as ofertas de hoje. E essas aqui, ó, são de decoração. Eu vou mostrar um pouquinho, vamos ver se a gente dá pra... Será que dá pra mostrar? São quadros, gente, super bonitos. Tá vendo? Quadro decorativo, conjunto com 3 peças, na verdade, saindo por R$ 339. Bandeja, e aí tem a bandeja pequena e a bandeja grande, tá vendo? Que são essas assim, ó, espelhadas. Eu acho super bonito para você fazer de decoração na sua sala, no quarto também, ou como bandeja mesmo normal, sabe? Para servir pessoas. Então, ó, R$ 24,90 a bandeja pequena e a bandeja grande espelhada, R$ 38,90. Tem também vasos com cachepôs, que sai a partir de R$ 49,90. E aí tem a moda praia. Eu adoro a moda praia na Vonim, porque tem um departamento inteirinho só com coisas para você, ó. Então são maiôs, esse aqui já é mais infantil, tá vendo? Mas aí dá para fazer mãe, filha, com a mesma estampa. Fica super bonita. Moda praia a partir de R$ 84,00 os maiôs, tá? A mega loja de departamentos Voni Cosméticos fica na beira da rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, ao lado do Açaí Atacadista, que fica no bairro Parque Industrial, em São José dos Campos. Você encontra também um estacionamento grande com muitas vagas, então é super fácil de parar e o melhor, é gratuito. Com certeza você vai gostar desse passeio. Vá com toda a ssua família, que eu tenho certeza que vocês vão se divertir, tá bom? Vamos voltar para o nosso assunto do dia. Eu vou, inclusive, já deixar uma pergunta para o doutor. Doutor, ó, é o seguinte, meu nome é Benedito, tenho 64 anos, tenho muita cãibra. Isso tem a ver com algum problema vascular, doutor? Ele agradece a participação também. Benedito, é uma pergunta complexa. Existe uma infinidade de causas que podem ocasionar as cãibras. Existem causas vasculares, sim. Causas do sistema venoso dos membros inferiores e causa dos sistemas arteriais, sim. A obstrução arterial pode ocasionar, sim, cãibras e a motivação é o fato de ir um suprimento sanguíneo menor para a musculatura, entre aspas, se estressa mais para fazer as mesmas atividades e no momento do relaxamento, que mais comumente à noite, a pessoa tem mais cãibras. Então, sim, pode ser, mas a causa menos frequente de cãibras é o problema da circulação, da obstrução arterial. Legal. Queria, então, que a gente abordasse a questão da estrutura mesmo do Hospital Pio XII para esses pacientes dessas áreas. Quais são os tratamentos lá? Eu sei que realmente é um ambulatório bem completo, né, doutor? Sim. O Hospital Pio XII, em especial, tem um histórico de ênfase nesse tratamento. Então, há décadas, se eu não me engano, há 3 ou 4 décadas, o Hospital Pio XII já executa cirurgias de restauração da circulação dos membros inferiores. Eu, em especial, há 20 anos que eu fui convocado para vir a São José e pude dar início às técnicas de desobstrução arterial por catéter, que era algo, uma inovação naquela época, e o Hospital Pio XII teve a intenção de inovar e há mais ou menos 2 décadas que existe essa nova modalidade que é a cirurgia arterial pelos catéteres e temos lá uma dinâmica de uma equipe robusta, né? Somos mais de 10 especialistas na mesma área que executamos esse tipo de tratamento com frequência e os resultados são bastante bons, a gente tem um rigor muito grande no acompanhamento e meu comentário, eu lidero a equipe, é de que o nosso sucesso é o conforto do paciente no longo prazo. Então, não é simples conduzir o paciente com segurança no caso das emergências, mas ainda assim o compromisso sempre é no longo prazo. A gente vê pessoas que cada vez, graças a Deus, na nossa população vive-se mais e a qualidade na terceira idade é um critério que levamos muito em conta. É isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre uma outra doença que realmente é mais comum também nos consultórios, que é a aneurisma de aorta. Como ela acontece, doutor? Aneurisma de aorta, por definição, é a tradução de uma dilatação de uma determinada artéria.
A aorta é a artéria mais calibrosa, que tem o fluxo mais expressivo e mais volumoso do nosso corpo. O aneurisma da aorta é mais comum no abdômen. Vários países no mundo, os países ditos desenvolvidos, se faz programa de rastreamento populacional do aneurisma da aorta. Uau. Então, exemplo, né, na política de saúde pública de alguns países europeus, da maioria deles e dos Estados Unidos, todo homem que tem 65 anos de idade é obrigado a fazer, é sugerido que faça um exame de ultrassom do abdômen para descartar a presença de aneurisma da aorta, que quando desconhecido, se ele cresce muito, é como uma bexiga de festinha que a gente vai insuflando, em determinado momento ela se rompe. Na rotura é muito comum a pessoa falecer. Então é uma doença silenciosa que não dá sintoma algum, e quando o sintoma existe é porque virou a emergência, surgiu a rotura, que a capacidade de tratar do paciente e preservar a vida é muito pequena. É isso, são doenças importantes que a gente precisa alertar aqui, com certeza. Daqui a pouco, então, o doutor volta para falar mais, tá? Olha, o que você faria com 100 milhões de reais na sua conta? A Mega Sena está acumulada e a gente vai responder e tentar te sugerir, gostei do barulhinho, algumas sugestões do que você poderia fazer com esse dinheiro. O Agenor faz questão de apostar sempre na mesma lotérica e com a mesma atendente. Quem quiser ganhar, joga com a Mari, viu? Sou pé quente, viu? Já a Joana tem outra estratégia. Eu vou jogar o número da data do meu nascimento. Faltando poucas horas para o encerramento das apostas, Márcia quebrou o galho de alguém. O jogo não é nem pra mim. Vim fazer, mas quero a porcentagem. De quanto é essa porcentagem? O mínimo uns 10, né? O mínimo. Caso haja apenas um sortudo e ele aplicar os 100 milhões de reais na poupança, só no primeiro mês ele terá de rendimento mais de 700 mil reais. É muito dinheiro pra mim. Não seria capaz de administrar 100 milhões de reais? Não vou contar nem um juro dele. Agora, se 100 milhões de reais já é muita coisa, imagina então o prêmio da Mega Sena da Virada, que é de 450 milhões de reais. Eu compraria uma moradia, né? Para mim e para meus filhos. Aí ia dar um jeito de gastar rapidinho. O negócio é só viajar, só eu e a mulher. Com tanto dinheiro assim, este economista dá a dica. Buscar alguém que entenda realmente de investimentos, que ajude a esse apostador sortudo a montar o que a gente chama de uma carteira de investimentos, ou seja, uma série de investimentos que possam dar tranquilidade e ajudá-lo a realizar todos os sonhos que efetivamente esse prêmio vai permitir serem realizados. Aperta a tela, isso. Ai, quanta gente, né? Não gostaria de ter essa sorte. Vamos ver quem vai ser o sortudo ou a sortuda, ou os sortudos. Doutora, a gente agora vai para um bloco chamado Mito ou Verdade. Nós vamos colocar perguntas, muito simples, logicamente. E aí o senhor vai me dizer se é mito, verdade e explicar o porquê, tá bom? Vamos então para a primeira pergunta, pessoal? Viagens mais longas aumentam o risco de trombose venosa? Verdade. O fato da pessoa ficar horas ininterruptas parado, sem se mexer, aumenta o risco de trombose. E viagens de avião de longas distâncias é um exemplo típico desse fenômeno que ocorre, que é a diminuição do fluxo e, eventualmente, trombose. É isso. Próximo, então, vamos dar uma olhadinha. Varizes podem voltar mesmo depois do tratamento? Sim, verdade. E o principal fator é de que varizes está muito associado à herança genética. Então, por mais que a pessoa opere e tire aquelas varizes, de fato, se ela não tomar as providências necessárias, é muito comum que volte. É o famoso enxuga-gelo, às vezes? Às vezes, sim. Às vezes, sim. Vamos dar uma olhada no próximo mito ou verdade. A maioria dos aneurismas da aorta são assintomáticos, de aorta, né? Verdade. Como eu expliquei há pouco, o sintoma só surge na rotura. E a maioria dos pacientes portadores de aneurisma da aorta não sentem absolutamente nada. De fato, é assintomático. Ok. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação, pela gentileza de vir aqui conversar com a gente sobre doenças vasculares. Até a próxima. Obrigado, à disposição. Vamos dar uma olhadinha, então, no nosso convidado de amanhã aqui no Falando Nisso. Olá,
Estou passando aqui para convidar você para amanhã estar com a gente no Falando Nisso da Band, às 12h55, para tratarmos de temas de saúde. O programa estará imperdível. Eu aguardo vocês amanhã, às 12h55. Até lá! É isso, e nós também nos despedimos por aqui. Uma excelente semana para você. Amanhã tem mais Falando Nisso e a gente se vê então. Um beijo, tchau, tchau.